Fala, meus amados, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Papo é Bíblia, segundo episódio dessa temporada. A gente está começando, você que ainda não assistiu, caiu de paraquedas aqui nesse episódio, volta lá, teve o primeiro episódio da semana passada, volta lá, assista, foi uma bênção. E até para a gente se inteirar um pouquinho mais nos assuntos aí que a gente vai prosseguir hoje. Estou aqui hoje, novamente, com meus brothers, apresentadores do programa. Eles não são convidados, hein, gente? São apresentadores do programa, Bruno e Diego. Fala, galera. Boa noite. Fala, galera. Vamos aí mais uma vez com um bate-papo interessante essa noite, hein? Isso aí. Amém. E a gente vai dar uma continuidade aí no que a gente começou na semana passada, né? A gente teve um texto aí que a gente começou a discutir na semana passada, na verdade, não discutir, né? Resenhar. Aqui a gente fala discutir, os outros acham que a gente está saindo brigando, do papo aqui. saindo da foice. É verdade. E a ideia não é essa. Semana passada a gente falou um pouco sobre o batismo, e a gente tinha esse texto que a gente vai passar ele de hoje de novo, que é Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, vão a todos os povos... Não, esse é só o 19, 20, né? É esse mesmo. É. Esse é 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Isso é Jesus falando, gente. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20, texto muito conhecido como a Grande Comissão. Jesus comissionando ali seus discípulos a irem pregar o Evangelho. Semana passada a gente falou bastante aqui sobre o batismo, começou falando de discipulado e a gente ficou hoje de desenrolar mais um pouco sobre discipulado. Né? Vamos lá? E aí? Vamos Os caras lá, vieram galera. preparados. Ó. Que isso. Com certeza hoje, né, algo que dá para falar um pouquinho mais amplo, né, discipulado, algo que todo cristão verdadeiro que nasceu de novo, foi encontrado por Jesus, deve, né, saber o que é discipulado. Vemos muitas coisas hoje, nos dias atuais, acerca de discipulado, mas nem todos que dizem estar vivendo um discipulado, de fato, estão vivendo discipulado. Às vezes cai naquilo que nós até falamos no programa passado, né? Às vezes são pessoas que foram tocadas no ambiente, se emocionaram, agora elas acham que elas são seguidoras de Jesus, porém, elas não conhecem o Cristo ao qual elas devem seguir. É o que Jesus fala, ensinando a guardar. Aí hoje a gente vai falar sobre discipulado, a gente vai trabalhar um pouco, né, para poder explicar com mais clareza o que é um discipulado, o que não é um discipulado, se é uma terapia, se é ali um aconselhamento de algo. Eu creio que vai ter um tempo precioso para a gente poder Até mesmo a lavagem cerebral, caso que não é, né? Que assim, na verdade tem muitas pessoas no mundo de hoje, no mundo cristiano, no mundo cristão, que tem uma ideia de discipulado, como você falou, e não exerce. Isso também não são ensinados da forma correta. O que é o discipulado? Às vezes é só nomenclatura. Sim. Estamos sendo discípulos, estamos discipulando alguém. E, de fato, assim, as pessoas precisam aprender o que é o discipulado de fato, qual é a essência dessa ordenança de Jesus aqui para os discípulos, né? Que é uma ordenança, vão e façam. Algumas traduções falam discípulos, outros seguidores. Só que a ideia é a mesma, é seguir Cristo, Sim. não seguir homens, né? É o que a gente sempre aborda na nossa conversa. E ele, seguidores de Cristo. De Cristo, ele fala meus seguidores. Meus seguidores. Algumas traduções, como essa daqui, fala, por exemplo, discípulos. façam meus discípulos. Outras traduções façam discípulos. Sim. Mas todas elas com uma vertente de ser discípulo de Cristo. Não discípulos do Diego, do Daniel e do Bruno. Entendeu? Então pessoas tem gente fazendo isso? Discípulos de homens? Tem, pô. A gente vê demais isso aí. Tem demais, brother. Demais. Mas a pergunta-chave que fica é: o que é um discipulado? O que é ser discípulo de Jesus? Cara, assim, a gente tem que partir do pressuposto o que é os ensinamentos de Jesus. Sim. O que ele ensinou? O que ele ensinou para ter uma vida plena? Por exemplo, a gente pega alguns textos aqui que fala que é necessário a gente amar o nosso irmão. Sim. Isso também é se tornar um discípulo. Para ser um discípulo, você precisa ter um amor ao outro, ao próximo, Sim. como a si mesmo. Então, é um dos atributos de um discípulo, de ser discípulo. Sim. E para você discipular outra pessoa, você tem que estar fundamentado nessa questão do primeiro, que é o amor. Por exemplo, qual o tipo de amor? Amor de possessivo? De falar, não, eu sou o seu pai espiritual, dominador, seu pai espiritual. O meu amor por você é tão grande que eu estou discipulando de forma errada. Às vezes você é iluminado pela palavra, que está de forma errada, mas continua sendo discipulado de forma errada, errônea, equivocada e não tem fundamento bíblico. Sim. Então, um dos primeiros motivos, eu acho, que é o amor que Jesus mesmo fala em João. Sim.
Então, pegando esse seu entendimento, Diego, dá para perceber então que para ser discípulo de Jesus não pode ser alguém superficial. Negativo. Não pode ser alguém superficial na fé. Existe um período para isso, na verdade. Ali o início, né, como nós lemos e conversamos no programa passado sobre o batismo, há o tempo para isso. Porém, o discípulo não pode permanecer de forma superficial na fé. Porque se ele é um discípulo de Jesus, ele vai ter que imitar Jesus. E imitar Jesus não é só agora eu colocar uma Bíblia embaixo do meu braço, ir para um prédio de uma igreja, falar que eu fui prestar um culto para Deus, que eu sou discípulo de Jesus e eu não sei os ensinamentos e as ordenanças que foi deixado para mim. Verdade. Então eu percebo que há também muito isso hoje, essa superficialidade acerca de quem é Jesus. Porque às vezes é muito simplista ou muito vago. Jesus é tudo para mim. Né? Como eu sou alguém que gosta de falar que Jesus é suficiente, mas eu falo que Jesus é suficiente com um entendimento mais robusto acerca daquilo, porque a compreensão é um pouco maior. Mas quando você pergunta para um novo na fé, para um neófito, quando ele fala que Jesus é suficiente para ele está falando como se ele já tivesse a totalidade de entendimento do que é ser um discípulo de Jesus. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a pessoa precisa ser trabalhada, ou seja, ela precisa ser ensinada. E aí que entra o papel do discipulador na vida do discípulo. E aí eu acho que o Daniel pode falar um pouco acerca disso, do trabalho do discipulador na vida do discípulo, já que você é o mais experiente da vida. Joga fogo no parquinho aí. Pior, né? Olha que o cara manda, mano. Cara, assim, acho que eu sou o menor de todos aqui, né? Já falei. Que isso. Cara, eu entendo de discipulado, cara, a gente tem que ser muito criterioso quanto a isso. Eu tenho certeza que para a pessoa que é nova na fé, ela não vai ter essa sabedoria. Sim. Mas, vamos lá, vim do mundo, aceitei Jesus hoje. Né? Aceitei Jesus, Jesus me encontrou, levantei a mão, fiz a confissão de fé, batizei, comecei a caminhar, beleza. O que eu vejo muito são pessoas que não buscam a palavra na Bíblia. Sim. E buscam a palavra só no culto, só na plataforma. E tudo que vem da plataforma, ela aceita. Exatamente. Porque ela não confronta na Bíblia. Então, se ela não conhece a Bíblia, tudo que vier da plataforma, ela vai aceitar, para ela vai ser verdade. Porque ela confia numa pessoa que está em cima de uma plataforma, pregando o Evangelho. Mas, por muitas das vezes, essa pessoa que está lá em cima da plataforma pregando o Evangelho, ela não é discípulo de Jesus. Verdade. A gente vê muito isso. Sim. São pessoas que estão né? sendo discipuladas por discípulos que não são de Jesus. Eu até botei lá no grupo hoje algo, né, que eu até escrevi lá, discipulado. Eu acho que é um dos maiores problemas que a igreja brasileira enfrenta hoje. Sim. E aí um dos itens é exatamente isso, essa superficialidade da fé, né? Exatamente, porque assim, tem pessoas que estão sendo discipuladores de pessoas que não têm o mínimo de conhecimento bíblico, né? Sim. Até porque, por exemplo, se a pessoa é nova na fé, ela não tem entendimento da Bíblia, ela não tem nenhuma familiaridade com os textos, nem nada, então Básicos, né, não tem. Então, assim, igual você falou, Daniel, o que é lhe apresentado, ela vai guardar, vai tomar como verdade aquilo, verdade plena, soberana, e muitas das vezes continua uma vida sem ser discipulado da maneira correta, Sim. uma vida inteira. Até que as escamas caem dos seus olhos, demora. Às vezes pode ser rápido, né? Deus pode se revelar a ela de uma forma rápida, mas a gente vemos aí direto, que são pessoas até velhas no quesito na fé, né? Sim. Velhas no cristianismo e tal, com atitudes totalmente diferentes do que diz a Bíblia, mas foram certamente discipulados por alguém que também vem nessa pirâmide de desconhecimento, de falta de intelectualidade, falta de interesse também de buscar a verdade, né? Aí acaba passando de geração em geração essa questão do falso ensino, um falso discipulado, só o nome discipulado, Sim. mas nada Bíblia, né? Nada com fundamento. E outra, mano, o discipulado não é só o culto de domingo à noite. Não. Né? O discipulado, ele leva tempo. Sim. O líder ali, ele tem que gastar tempo com o seu aluno. É processual, né? Processual. Então ele leva tempo. Se ele está discipulando só no domingo à noite, ele não está criando discípulo nenhum. E assim, para você que caiu de paraquedas aqui nesse programa hoje, e você,
o que eu acho que as pessoas têm que entender. Você que está sendo discipulado por alguém, a gente não está aqui para apontar erro de ninguém, né? Não é isso. Mas assim, se você está sendo discipulado por alguém e você está vendo que você está parecendo mais com o seu líder do que com Cristo, Tá errado. tá errado, cai fora. Tá errado. E isso acaba sendo algo muito perigoso, né? Porque assim, como você citou aqui, se eu estou fazendo discípulo para mim e eu não sou discípulo de Jesus, então eu não estou formando discípulo de Jesus. Porque a direção de Jesus é o quê? Aqui no verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que lhe ordenei. Então nós que discipulamos pessoas, precisamos saber o que Jesus ordenou, porque senão é incoerência. Porque o que eu vou formar de Cristo nessa pessoa se eu não conheço Jesus? Porque o verdadeiro discipulado de maneira bíblica não é eu transferir apenas conhecimento de experiência do que eu vivi, mas é eu cooperar com a formação de Cristo naquela pessoa. Exatamente. É formar Cristo. Eu até trouxe um material aqui, e indicar no final, mas eu acho até bom agora já aproveitar esse momento, até sugerir esse livro aqui, ó, Celebração da Disciplina. Porque aqui você vai encontrar ótimas referências para que no seu discipulado, para que quando você estiver formando Cristo na vida do seu discípulo ali, discípulo que eu falo de Cristo, você vai instruir corretamente, porque aqui você vai cooperar com a importância dele ler a palavra, ou seja, dele conhecer os ensinamentos de Jesus, a importância das disciplinas espirituais que um discípulo precisa ter, a oração, o jejum, a consagração, coisas que as pessoas às vezes não falam no discipulado. Por quê? Porque às vezes a preocupação de uma mesa de discipulado é mais curiar a sua vida, ou seja, saber quem era você, o que você fazia, querer saber dos seus pecados do passado, para quê? Para ter você na sua mão. E aí cai naquele perigo que você falou, de ter discípulos seus, não de Jesus, que você agora consegue controlar como um fantoche. Agora eu tenho você na mão. Então, se eu não sou um homem de Deus, uma pessoa de caráter, e alguém coletou todas essas informações a meu respeito, ou seja, eu estou correndo um grande risco de entrar para esse índice agora do IBGE de pessoas desigrejadas. Por quê? Porque em nome de um falso discipulado, eu fui afetado de uma forma tão grande que eu não quero saber de relacionamento com Jesus. Sim. Então, por isso que nós sempre precisamos frisar, a importância do discipulado é formar Cristo nas pessoas. É formar Cristo. Quanto mais nós formamos Cristo nela, mais correto e bíblico será o discipulado. Ou seja, vai ser um discipulado onde a pessoa vai ter o quê? Uma base de fé alicerçada e fundamentada no lugar correto, que é na Escritura, que é nos conhecimentos de Jesus. Então, precisamos saber diferenciar isso. O que é discipulado, o que não é discipulado. Discipulado não é só um bate-papo. Como você citou aqui, o culto, ele faz parte do discipulado. Porque no culto você vai, talvez alguém que você está levando para o meio cristão, para apresentar a Cristo, para que Cristo encontre essa pessoa e o salve, vai ser importante para ele. Você tem uma figura ali que já andou um pouco mais que ele na caminhada. Então, ele pode sim ter você como uma referência. Sim. Desde que a referência que ele esteja chegando em você seja os ensinamentos de Jesus. Eu preciso ser santo como Daniel é santo. Eu preciso ser mais sábio como o Diego é sábio. Eu preciso amar mais a Deus como esse irmãozão. Esse tem que ser o óculos, o prisma que o discípulo precisa enxergar em nós que professamos nossa fé em Cristo. Porque senão nós vamos estar fazendo o quê? Formando pessoas parecidas com nós. E se nós não nos parecermos com Jesus, é um trabalho perigoso, que não vai ter recompensa. Sim. E é algo que te vai acabar levando as pessoas, não para a salvação, né? Mas para a condenação. Porque assim, quando você começa a ser discípulo de alguém, mas não do Jesus Cristo, tá errado. Sim. A gente está indo para um caminho errado. É o que você falou, a questão do discipulado não é de um dia para o outro. Não é hoje, eu conheci Jesus e pronto, já estou formado um discípulo. Muito pelo contrário. Jesus demorou quanto tempo com os discípulos? Se a gente pegar, foram 3 anos e pouco, cara. E foram assim, 24 horas. 3 anos e pouco, e eles eram judeus. Eles já conheciam a lei. Uma vida inteira. Uma vida inteira. Eles já conheciam a base fundamental. Mas andaram com Jesus 24 horas. Era uma coisa assim, não foi um dia para outro. Jesus encontrou Pedro e falou, pronto, já era. Encontrou Mateus, pronto, já era. Não. Os caras eram confrontados. Sim. Eram ensinados diariamente, às vezes duramente, né? Jesus não massageava ninguém. Ele ensinava para os caras terem uma vida correta e de forma, assim, dentro das Escrituras, não abandonando o seu conhecimento da Torá, mas entendendo que agora ele era o Verbo estava ali, então o Verbo se fez carne.
E nesse meio que essas pessoas, esses discípulos ficaram caminhando com Jesus, foram aprendendo a ser como ele, aprendendo a falar como ele, a agir como ele. Sim. A gente vê Pedro teve várias atitudes, às vezes, tipo assim, humana mesmo, de fleumática. Jesus chegava e repreendia, Jesus chegava uma vez até exortou ele, um tempo atrás falou que era pedra de edificação, depois chamou o cara de Satanás. Sim. Tem vários prismas dentro daí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o que você falou, a questão de processual, algo demorado. Não é que é demorado de propósito, não, para a pessoa entender o que é o discipulado. Quem foi Jesus? Quem é Jesus na minha vida? O que ele é para mim? Entendeu? O que eu tenho que ser no meio da igreja para poder levar o nome, não só da instituição, mas da igreja do Senhor aqui na Terra. Ser alguém de verdade, um discípulo. Falar assim, a pessoa te olhar e falar assim, aí é um discípulo de Jesus Cristo. Não é o discípulo do Bruno. É alguém que se parece com Jesus. O Daniel é um discípulo de Jesus. Aí por quê, cara? Porque as atitudes deles corroboram para isso. Sim. A conversa do cara corrobora para isso. A gente vê que é uma pessoa que tem uma vida fundamentada nas Escrituras, sabe? Faz o ID. Essas questões. Isso mostra que a pessoa está sendo trabalhada diariamente, todos os dias. Pouco importa se tem 30, 50 anos de evangelho. É 30, 50 anos sendo discipulado Sim. por Jesus, por intermédio de uma pessoa que Deus ali está orientando, e é uma forma processual que eu entendo o discipulado. Lembrando que a ferramenta principal, né, que você vai extrair o conhecimento para que essa pessoa seja formada em discípulos são as Escrituras. Nós temos ótimos materiais de apoio, ótimos livros, mas a gente tem que partir sempre do pressuposto que a Bíblia ela é a regra de fé, né, para o cristão. Regra de fé e prática. Não é só conhecer, é conhecer, né, para poder aplicar nas nossas vidas. Então, na formação do discípulo de Jesus, isso é importante. Você vai errar. Pedro errou, como você falou aqui. Pedro errou. Pedro negou Jesus. Sim. E nem por isso deixou de ser quem ele é. O discípulo vai errar, mas eu vejo também que até para o discípulo há um determinado tempo. A gente não pode discipular a pessoa há 30 anos, porque tem que mudar o nível da conversa. Sim, tem que ficar adulto, vamos dizer assim, na questão da fé, né? Agora o que me preocupa, Diego e Daniel, é essa maturidade que, assim, não está sendo, em muitos lugares, não está sendo aplicada da maneira correta. Eu até encaminhei um vídeo para vocês recentemente agora, lá da Marcha para Jesus, uma pessoa que se dizia professar a fé em Cristo há 32 anos, ela não conseguiu expor, né, o que é o Evangelho para ela. Ou seja, essa pessoa não foi discipulada. Essa pessoa não teve Cristo formado nela. Aí as pessoas podem falar assim, mas aí vai criticar, o que importa é a fé. Não, irmão. Se essa pessoa não teve uma fé correta, até a salvação dela vai estar em xeque. Porque assim, você tem que crer corretamente. Você tem que conhecer Jesus da Bíblia. Não só pode ser o Jesus da experiência de alguém ou que eu tive ali uma experiência. Porque o que vai validar uma experiência de um cristão genuíno, do cristão verdadeiro? É o que a palavra vai nos garantir que é verdade. A gente não pode fazer algo muito estranho agora e falar, não, mas eu tive uma experiência com Deus e foi assim, e não se basear em nada na Escritura. Então a importância de você ter alguém para cooperar na formação é essencial. Ninguém vai caminhar sozinho. Ninguém vai se desenvolver sozinho. É por isso que é um corpo. É por isso que a nossa estatura é alcançar a estatura de quem? De varão perfeito, que é a semelhança ao nosso irmão mais velho, que é Cristo. Então é um trabalhar. Mas para o discípulo há um tempo. Como fala aqui, há um tempo. Para quê? Para que você agora vá e faça discípulo também. Porque senão, imagina só, se o Daniel ficasse sendo ensinado a ser discípulo desde o início da conversão dele até o fim da vida dele. E que discípulo que ele ia formar? Uma hora os discipuladores tudo morrem. Exatamente. Não fica mais ninguém. A gente não pode só viver para construir legado para os outros, né? Ou para trabalhar em prol de uma placa de uma igreja, ou para que torne o nosso líder, né, conhecido. Não, nós temos que tornar Jesus conhecido. Sim. Mas Jesus já é conhecido. Tem pessoas que não conhecem Jesus. Da Bíblia, não. Conheço Jesus de ouvir falar, mas nunca teve uma experiência com Jesus da Escritura. Mas também sabe por que acontece também esse tipo de coisa? Essa questão de nunca ter virar adulto na questão da fé, né? Eu digo assim, uma maturidade cristã. Porque as pessoas também, como a gente abordou no último programa da questão do batismo, também se aplica na questão do discipulado. Sim. Numerologia. Eu tenho que ter 100 discipuladores, 100 pessoas para me discipular. Sim. Eu tenho que ter, tipo assim, a igreja impõe isso ao líder, que muitas das vezes, ainda não é formado discípulo, ainda não tem uma base, né? E tem uma meta para poder cumprir, para poder ter tantos discípulos. Isso afeta. Sim. Como no batismo a gente comentou no último programa. É a mesma questão.
As pessoas têm uma meta para atingir, e essa meta tem que ser cumprida num determinado prazo, e aí a gente cai num monte de erro. Não tem relacionamento, foi o que você postou no WhatsApp hoje. Sim. Não tem um relacionamento entre um afeto entre amigos, entre discipuladores, a igreja em si. Não, é só números. Eu tenho que ter tantos discípulos, eu tenho que bater a meta nesse ano. E aí a qualidade a gente perde. Só tem o número, a qualidade não tem. Você pergunta para uma pessoa dessa, foi aquele vídeo que você postou, mandou pra gente. 32 anos, né? 32 anos que ela se intitula evangélica. E a gente vê a simplicidade dela e o amor dela falando de Jesus ali. Até comentei com você, né? Ela falando toda cheia de orgulho e tal, mas ela foi ensinada 32 anos. Errado. Tipo, ela não sabia o mínimo. O rapaz perguntou 2 questões para ela. O que era o evangelho? Tu viu que a forma que ela se justificou foi por obras. E ela foi... Estou buscando a minha salvação. Eu estou buscando. Ele falou assim, bom, não é isso. Ou seja, 32 anos, cara, uma vida. Isso é muito triste e preocupante, em pleno século que estamos hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma base. A gente tem que ter uma base, buscar as escrituras, buscar, como você falou, de conteúdos literários que a gente tem, assim, em volta, que nos ajuda, nos dá uma base para a gente poder ter mais conhecimento, para poder saber o que é discípulo, conseguir um dia discipular alguém de forma correta, fazer o que Jesus fez. E a ordenança dele é essa, façam os meus seguidores. Mas eu fico evitando, mas aí dá vantagem de falar. Pode falar. Fala, profeta. Mas eu vejo assim que esse problema que a gente passa hoje, que não é de hoje, Sim. Né? Hoje a gente tem mais evidência com a internet e tudo, a gente consegue enxergar isso maior hoje, mas eu acho que não aumentou de tamanho. Eu acho que, outro dia eu até compartilhei, os mesmos problemas que a gente viu lá das cartas de Paulo, são os mesmos problemas que a gente tem na igreja hoje. Eu acho porque o que acontece? A igreja, ela formou maus discipuladores. Sim, porque olha só, seguindo a linha de raciocínio aí, quando você fala que formou maus discipuladores, a gente entende então o quê? Que o discipulado ele não só é num a um, ele faz parte de um conjunto. Sim. Como vocês citaram aqui a importância do culto. O culto, no acompanhamento do discipulado, ele faz parte desse processo. Então, no culto é pregado uma palavra. Então, se a palavra do culto não é uma palavra que coopera para o desenvolvimento do discípulo, também atrapalha bastante. Porque, assim, o discipulado não é só eu marcar um encontro semanal. Vamos encontrar semana, vamos tomar um sorvete, vamos comer uma pizza. Não que isso não ocorra, né? Porque num bate-papo, ainda mais de pessoas que são cristãs, sabe que crente come, né? Então sempre vai ter essa mesa da comunhão, entre aspas, de comida também, né? Só que assim, é um trabalho que ele, ao mesmo tempo que ele é de dupla, ele acaba sendo coletivo também. Sim. Porque imagina só, você está fazendo um trabalho ali. Tudo bem, a pessoa agora, a professora fé, tá engateando, você quer formar Cristo. Beleza, vamos ler os evangelhos. Nós vamos trabalhar os evangelhos, você vai apresentar Jesus. Diferente, para que não aconteça o que houve com essa mulher, você vai falar sobre a expiação, sobre a redenção, sobre o sangue de Cristo sobre a vida dela, sobre o ato de profissão de fé que ela fez, o que gerou nela. Agora o nome dela está escrito no livro da vida. E tantas coisas que a gente pode atribuir a esse bate-papo. Aí vai para Efésios, fala que você agora é salva, você é eleita, você é amada, você é redimida, você foi predestinada, você foi adotada. Tantos atributos a gente pode, inserir nessa pessoa. Pode ser um monte de informação? De início pode, mas ela vai ter um monte de atributo agora que ela vai falar, peraí, eu não sou isso. Eu sou o que a palavra diz, aí a gente vai levar ela para a palavra. É lógico que você vai trabalhar tópico por tópico. Sim. Você vai falar por que eu sou amado. Você vai explicar, mostrar no texto, explicar por que Jesus fez aquilo por ela, em favor dela, como que ela recebeu a salvação, a consequência dos pecados dela, que ela era totalmente depravada antes de Cristo, que não valia nada, que Cristo que pagou o preço, e agora ela só tem valor porque Cristo agora habita nela. E assim, você começa a construir, mesmo que de forma básica, uma compreensão do que ela agora é, e de onde ela precisa estar inserida, que é o quê? Que é no corpo de Cristo. Então, assim, formar Cristo nós fazemos... Tem mais um integrante aí. Então, senta ali que eu já vou. Formar Cristo é nós colocarmos a palavra de Deus, que é regra de fé e prática, dentro dessa pessoa. Levar ela a ter essa disponibilidade de se relacionar com Jesus. Porque não existe discipulado sem relacionamento.
Sim. Assim como nós se relacionamos um com o outro, né, para falarmos das coisas de Deus, para falarmos sobre as maravilhas, os milagres, os prodígios que Cristo fez, automaticamente nós vamos precisar levar essa pessoa para um ambiente de maturidade em Deus. E vai ser como? Pela palavra. Sim. Formando Cristo, ensinando os mandamentos, a guardar todos os mandamentos. E quais são os mandamentos? Aí no discipulado que você vai trabalhar isso. Não só pode ser um ajuntamento. Ah, foi legal, vamos no futebol, jogar uma bola. Ah, discipulado top, aí faça um selfie lá e coloca Não, vai discipulado. E infelizmente a gente vê muito isso hoje. As pessoas confundindo o relacionamento, né, semanal, O encontro. a sua vida ordinária, né, É. com um discipulado. E a questão da igreja, que ela faz parte, de fato ela faz. Porque a mensagem, o sermão exposto ali numa igreja, é para te dar um confronto, para te ensinar. Ali você começa a escutar, começa a aprender, entender os pontos que você está errando, o que você não está errando. Escuta Deus falar com você mediante aquela palavra, se for uma palavra, né, cristocêntrica, claro, deixando isso bem claro. Mas você é confrontado naquele ambiente de culto. Então é muito necessário e faz parte, de fato, que vocês colocaram aqui, e faz parte. E eu acredito nisso também, que o discipulado não é só um encontro fora da igreja, das quatro paredes, muito pelo contrário, tem que ter o encontro na igreja, no templo, até para comunhão com os irmãos. Isso faz parte também do discipulado. Entender esse relacionamento, entender que é necessário estarmos juntos em comunhão, conversar, bater papo. Sim. Às vezes até mesmo tirar dúvidas no discipulado você não consegue. Por exemplo, em uma reunião, trocar uma ideia, a pessoa fica meio assim, no final do culto troca uma ideia, conversar um pouco mais, como a gente sempre faz, depois de um culto, trocar uma ideia sobre a mensagem exposta ali. Exatamente. E isso faz parte do discipulado também. Então é muito importante as pessoas entenderem também que o discipulado é na igreja, também. Mas começa na sua casa, no processo, você abre na Bíblia, já começou o discipulado ali. E a igreja ela faz parte desse processo. E lembrando que tem o discipulado no 1 a 1, né, que é a parte que você chegou agora. Sim. E tem o discipulado também que é de Coletivo. grupo, né? Também, né? Às vezes tem lugares que tem o discipulado com os homens ali, principalmente quando estão chegando, mas depois é mais uma mentoria ali, né? É mais uma, como você me gosta de falar, mais o líder ali equipando os homens de Deus ou as mulheres ali para ser cristãos mais parecidos com Jesus, né? Então... Exatamente. Lá na nossa comunidade, na minha comunidade, temos o discipulado, né, que é uma vez por semana. E esse discipulado ele tem esse intuito, das pessoas se aprofundarem nas escrituras. Equipar, né? E equipar. Sim. Você entender, porque assim, você chegar para um cristão e não sabe o mínimo, é difícil. Então, assim, a gente vem com essa ideia há muito tempo, não é de agora, assim, que criou o serviço discipulado, muito pelo contrário, já tem já da agenda, bíblico, né? Bíblico e também da agenda da nossa comunidade semanal. Toda segunda-feira tem um discipulado. E não é assim, só para homens, para as mulheres, ou para novos convertidos, não, é discipulado, para quem necessita, que todo mundo precisa. Sim. Todo mundo precisa aprender um pouco mais. Todo mundo precisa entender o que a Escritura diz. Às vezes está no curso e você não consegue perguntar para o pastor alguma coisa. E lá no discipulado é um ambiente um pouco mais informal, né? Ele está ensinando, você consegue perguntar, conversar com os irmãos. Então esse relacionamento dentro desse discipulado. E a gente adotamos isso há muito tempo. Legal. E tem dado os frutos, porque a gente equipa de verdade. Não só os membros, mas também até mesmo o corpo de obreiros, que é fundamental, tá, né? A gente entende que, assim, nem vai ser quase impossível, ou eu nunca nem vi também, pelo menos onde eu andei, né? Uma igreja toda buscar o ensino. Não. É difícil. É difícil. É difícil. A gente vê lá, Jesus... Seria bom se fosse todo mundo. Jesus ministrava para multidões, milhares, né? E ele só formou 70 para enviar, né? Enviou 70, então não enviou todo mundo. Sim. Então, assim, e 12 escolheu para caminhar, para pregar o evangelho. Então, assim, vai ser difícil a gente pegar uma igreja que todo mundo vai se aprofundar. Pode até ter, né? Sim. Mas é difícil. A gente entende que é quase impossível, até pelo dia a dia, pela correria, pela profissão de cada um. Por vários fatores, né? Mas o básico, como você falou, tem que ser todos. Não tem como. Porque igual é salvação, né? O discipulado básico tem que ser para todos. Não tem como. Se não dá para ser num dia fora ou no individual, então que a igreja entenda que ela tem que discipular o básico no culto que vai estar todo mundo. Sim, se necessário for, que faça isso no culto. Faça o discipulado no culto, que também vai estar todo mundo. Tira um culto e faz. Beleza. Porque tem igreja que faz ensino. Tem um culto na semana que é um culto de ensino, né? Vamos dizer. E o discipulado
para alguns, tipo assim, a gente igual tem lá, que acontece outro dia, e a gente entende que não vai a igreja toda também, Sim. mas vai uma galera que vai ser discipulada e essa galera pode multiplicar. Sim. Né? Ela multiplica. Sim. Tipo, vamos pensar, numa família de 3, 4, 5, se for um, ele em casa ele consegue discipular casos. E graças a Deus é o que vem acontecendo, né? Tem dado fruto, porque a gente é uma igreja mais madura, uma igreja que já começa a galgar, já começa a entender um pouco mais as pessoas, como a gente já comentou algumas vezes, é bereanas. Porque as pessoas já aprenderam no discipulado que é necessário consultar. Não é pecado. Exatamente. Você não é um rebelde agora porque não. O pastor falou algo e você vai contestar no texto. Nunca, né? nunca. Como eu falei, eu me sinto protegido. Estou com vocês aqui, se eu falar alguma coisa, depois, Bruno, você falou aquilo lá, mas eu não compreendi. Como que você quis dizer? Sim. É uma proteção, porque se você falou algo fora da realidade, alguém está te alertando. E se você falou uma bobeira e ninguém te corrigiu? E você mantém no erro, Então, assim, eu vejo isso como um trabalho muito árduo, essa questão de ensino. Até porque criou-se uma cultura hoje, infelizmente no nosso país, por não ter o hábito de leitura também, as pessoas elas gostam do que está pronto, né? O que é rápido. Eu quero ir no culto ali e quero que fale exatamente o que eu quero ouvir, ponto final. E por que criou essa cultura? Porque o povo passou a não valorizar a importância de você ler. Nós somos conhecidos como o povo do livro, mas poucas pessoas leem a Bíblia. Eu acho que foi hoje, eu estava até vendo uma frase de um sermão do Spurgeon, que ele fala: a sua Bíblia está tão empoeirada, né, que com seu próprio dedo você consegue escrever condenação. Ah, já vi isso aí. Entendeu? Já vi. É um sermão do Spurgeon que ele fala isso, para você ter ideia de como que tá as coisas. E é um trabalho árduo você ensinar, porque assim, em muitos lugares eles se desconectaram da tradição cristã. Tem uma placa de igreja, parece uma igreja, mas não é igreja. E infelizmente essa é uma verdade. Por isso que a gente vê tanto escândalo, tanta loucura acontecendo nos dias atuais, por conta do quê? Porque eles são desconectas. Uma vez que você é desconectado da tradição cristã, da história da igreja, e você vem com algo novo, não tem essa, irmãos. 2000 anos de igreja, agora Deus vem com revelação fresca para nós. Não tem revelação fresca. Talvez para você foi um iluminar o seu entendimento de algo que você não tinha visto ainda. Mas eu não tenho autoridade para agora abrir o cânon bíblico e falar que eu recebi uma nova revelação de Deus e que eu estou com um novo. Não. Então, infelizmente, tem sido acontecido muito isso. Se vê os vídeos que a gente encaminha constantemente uns com os outros, você fala, não é possível, cara. Isso aqui não é cristianismo. Por quê? Porque se desconectaram da tradição cristã, da história da igreja, e agora receberam algo novo, algo fresco. Aí essas pessoas se titulam quase semideus, né? E aí o que diz aqui Lucas capítulo 6, verso 39? Jesus lhes contou também uma outra parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? 40. O discípulo não está acima do seu mestre. E o mestre aqui não está falando de homem. Sim. Aqui o mestre aqui é Jesus Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. Então jamais a gente pode chegar a Bíblia e falar assim, não, eu estou com algo novo aqui. Quer dizer então que é insuficiente isso aqui, o que foi preparado para nós? Exatamente. Muito pelo contrário, irmão. Então assim, o discípulo, hoje, humanamente falando, ele nunca, não só hoje, né, na escritura já diz, não pode ser maior do que o mestre. O mestre aqui não é o mestre que me discipulou. Eu posso até chamar vocês de mestre, né, porque vocês são alta patente teológica. Pegando o seu gancho aí, quantas pessoas têm invertido isso daí? Eu vi recentemente essa questão, por isso que eu anotei. Cobertura, né, você estava falando dos batidores, que está te cobrindo espiritualmente. Cobertura espiritual. Cara, então o discípulo... Se sair fora do cobertor já era. Então assim, o discípulo... Hoje, da atualidade, é maior do que o mestre? Não, pô, vezes aqui, jamais. Pra você ver. Discípulo não é maior do que o mestre, cara. Aí, uma vez eu trouxe, o Bruno falou aí da Bíblia empoeirada, aí eu lembrei de outro caso, que uma vez eu ministrei uma palavra na igreja, que o título era assim, eu falei, mano, o pessoal vai me massacrar, mano. Que o título era assim, Deus não fala comigo, ou a minha Bíblia que está fechada. Esse tema aí é embaçado, hein? Mano, é a maioria, velho. Tu escuta muita gente, às vezes, escutar uma pregação, uma ministração na igreja, e às vezes de até passagens que são bem conhecidas. E a pessoa chegar no final e falar assim, pô, nunca tinha escutado isso na Bíblia, nunca tinha lido. Esse livro está na Bíblia mesmo, com certeza? Assim, não lê. Uma vez eu também, eu ministrei um sermão também, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, eu nunca vi. Eu olhei assim, cara.
Falei de Lázaro. Estão familiarizados. Pelo que eu ia falar, né? Caramba, velho, eu não acredito, é a pessoa falando. Não, mas é aí que entra. Poxa, velho, Pô, eu não fiquei feliz. Porque É triste. É triste, mesmo assim, mas a Eu crise falei que de Lázaro. gera, de quem tem não que saiba tudo, mas que tem um pouco de compreensão a mais, é exatamente isso. Cara, se essa pessoa está se identificando como discípulo de Jesus e ela não conhece o Deus da Bíblia, que tipo de cristão é esse? não conhece o Deus que ela discipula pra alguém. Exatamente. Aí que entra a questão de contestar até a própria salvação. Porque como que você foi salvo se você não conhece quem te salvou? Na verdade? Porque Sim. assim, às vezes é comum, acho que até algo cultural de muitas pessoas, as pessoas com uma compreensão um pouco mais baixa, que vem às vezes de uns lugares menores, né, onde as pessoas não sabem tantas coisas básicas, né, e elas vêm com muitos vícios de lá. Aí entra o que você falou, vai na igreja, mas não sabe nem por que está ali. Ah, eu estou aqui porque é uma benção estar aqui, né, irmão? Aí, Porque eu curto o nossa, louvor. o culto foi tão poderoso hoje que não teve nem palavra. Mal vibe. Hoje o Espírito desceu aqui e repartiu línguas. Me Você emocionei. entendeu? Não entendeu nada. Mas por quê? Porque na cabeça dela o culto é aquele, onde tem aquela bagunça, né? Que nós chamamos de mover, vamos dizer Sim. assim. Mas não entendeu nada. Não houve edificação, não teve glória para Deus, mas ela disse que foi uma bênção. Então não foi uma bênção. Então a gente percebe o quanto o povo perece por não conhecer. E o conhecimento faz parte do discipulado. Então o discipulado tem que ficar claro, gente. O discipulado é a parcela de Cristo que é formada em você. Então se eu estou sendo discipulado, eu preciso estar recebendo de Cristo. E eu recebo de Cristo como hoje? Por intermédio da palavra. Sim. Eu vou conhecer Cristo como? Por intermédio da palavra, porque a palavra é regra de fé e prática para nós. Exatamente. A Bíblia não pode ser um jornal que eu leio, sei lá, no final de semana para saber como foi a rodada do campeonato meio da semana. Não, tem que ser o nosso manual diário. E não só pode ser um jargão, né? Ah, eu amo a palavra de Deus. Quem ama a sua Bíblia, levanta. Aí os pregadores vão fazer isso. Levanta sua Bíblia, abraça a sua Bíblia, coloca a Bíblia no seu coração. Mas não vai adiantar você colocar a Bíblia no coração, você abraçar, se você não lê. Quer ouvir Deus? Lê a Bíblia. Exatamente. É, assim, a Bíblia... E a gente vê que essa questão fica quase um jargão, né? A Bíblia tem que ser nosso manual de regra, fé e prática. Aí tu vai conversar com a pessoa, ela não... Entendeu? Não sabe de nada. Sim. Não sabe te explicar o básico. Fala assim, cara, abre aí pra mim X... Dias. Ah, é pessoa que... Eu falei, irmão, vai no índice que é mais rápido. Pô, então assim, cara, não tem familiaridade com a Bíblia. E a Bíblia, ela não é, igual eu costumo dizer, que não é um livro comum como esses aqui, que você pega, você lê uma parte hoje, lê outra amanhã. Cara, de fato é um manual. Aqui tem resposta para tudo. Exatamente. Como é que a gente vai discipular alguém se a gente não sabe o Deus que estamos discipulando para alguém? É atemporal, né? É atemporal. Tem um pensador que fala que o velho se encontra no novo e o novo se faz velho. Então a Bíblia não pode falar assim, não, eu só vou ler também. Já vi crente falando que eu só leio o Novo Testamento. Sim. Não, já esqueceu do Velho Testamento. Ou também só lê o Velho e... Você sabe? Então essas coisas que você fala, como é que você vai... Compreensão, né? Falta de compreensão, como é que você vai formar discípulo de alguém desse jeito? Porque para entender o novo, Você vai ensinar o quê? Tem que estar familiar com o velho. Tem que saber os relatos do que... A criação, queda, o mínimo. Tá no velho. A criação e a queda tá lá. Então se você não leu criação e queda, como é que você vai pregar redenção e consumação? Não tem como. Então andar junto. Jesus é aqui, ó, até na fitinha aqui, ó. Lógico, pô, se completa. Um completa o outro. Exatamente. Você não pode fragmentar. Ah, eu só gosto dos milagres de Jesus. Ah, eu só leio parábola. Ah, eu só leio os salmos. Tem que ter cuidado. Tem que, ali, na formação do discípulo, instruir corretamente, levar ele a ter as disciplinas espirituais, a importância da oração, a importância da leitura, do jejum correto, não Sim. do jejum e o meu carro do ano, a minha casa, não o jejum e o meu casamento. Entender que são disciplinas espirituais que você vai ensinar na formação do discípulo. Lembrando, discipulado não é um encontro semanal onde você vai como se fosse para uma terapia. Não. Você vai para receber de Cristo. É Cristo sendo formado em você por intermédio da palavra. O irmão pode transferir alguma coisa? Se for um apóstolo como aqui, Os caras... Bota a mão na minha você pode cabeça. transferir uma unção, Bota a mão na minha cabeça passar num aqui. corredor de fogo para você receber a Misericórdia, unção. cara. Dá seu paletó. Não, isso aí e aí tem tantos discípulos, né, sendo formados desse jeito. Tantos discípulos, cara, que você vê... É uma baderna, não é culto. Exatamente. Não é culto ao Senhor, sabe? Isso não posso nem chamar de discipulados e nem de discipulador, porque são pessoas meramente barulhentas,
que não sabem o que se prega, não sabe, às vezes, o que lê aqui e não entende nada. E o que preocupa, cara, é que ao mesmo tempo que é um assunto tão falado nos dias atuais, discipulado, meu discípulo, Meu filho na meu fé, filho na fé, meu pai espiritual, tantas, né, expressões que é utilizado para falar sobre discipulado, mas a gente vê uma distância, né, dessas falas com o verdadeiro discipulado da Bíblia. Existe muito material bom e também muito material ruim, que infantilizam, né, os crentes, Sim. principalmente os neófitos. Então, assim, não é tudo que você lê que vai edificar você. edificar você. Lógico, você vai sendo ali orientado por um discípulo de Jesus que está ali cooperando para formar Cristo em você, ele vai te orientando, ó, vai ler isso daqui, atenção, não é, aqui não se trata de uma linha teológica que você pensa diferente. Aqui se trata de um material muito perigoso. Ó, esse cara aqui ele é um coach, então assim, você tem que ter cuidado para você filtrar as coisas que... Ou esse cara aqui é um espírita, e Ou tem um esse livro cara de aqui- autoajuda, aí a pessoa fica ali achando que está sendo discipulado. Ou esse cara aqui, ele frisa muito na teologia da prosperidade, né? Em muitos dons, né, que são estranhos. Hoje eu até estava ouvindo um cara falando, meu, vocês me veem hoje assim, todo reformado, mas sabe que eu já dei palitosada na galera. Ele falou? Ele fala, ele compartilhando no sermão, né? Para você ver como que é uma cegueira mesmo, né? Como você é fechado. Mas ele estava no meio, ele achava que era o quê? Ao bater com um paletó na galera, tipo Beninha, Meu na Deus. cabeça dele, ele estava transferindo unção. Por quê? Aí volta a falar a frase de Lutero. O falso ensino, ele é pior que o comportamento errado. Porque ele acreditava que era verdade, Diego. Ele foi Sim. discipulado daquela forma. Fazer corredor de fogo para passar, e é como se fosse aquelas apresentações convocadas para a seleção, tapa na orelha, você vai tomar uma palitosada, Deus me livre mãozada na disso aí. cabeça, como se estivesse recebendo algo ali. E as pessoas acreditam que estão Acredita. recebendo. E assim, uma outra coisa também que eu acho que é importante a pessoa, você que está nos assistindo aqui, examine. A gente sempre falou aqui, igual no último programa, examine a igreja que você está. Examine o seu pastor. Examine o seu discipulador. Veja também as condutas deles no social ali, no meio que ele vive, não só a questão da igreja. Sim. Veja como é que ele se porta no meio da sociedade. Sabe? Sim. Não para acusar, ficar procurando erro. Não, não, mas observe. Veja quem são. Veja os seus frutos de fato. Porque tudo isso influencia. Sim. Porque assim, por exemplo, temos filhos aqui. Nossos filhos são uma esponjinha. O que eles veem, eles Exatamente. sugam e reproduzem. Reflete, né? Reflete. Sim. A sua filha, a gente estava comentando esses dias que ela já sabe, se a gente perguntar hoje para ela o que é o evangelho, ela vai explicar de forma sucinta, infantil, mas ela vai dar ao norte o que é. Não amplia o conhecimento. Não, mas ela vai te falar, é X. Exatamente. Por quê? Ela vê, aqui o Bereano, né, o grande mestre, examinando as escrituras, explicando para ela, ajudando. Sim. Isso é um comportamento humano, porque o humano é assim, absorve as coisas que vê. Então você começa, a partir de hoje, abra os seus olhos, veja quem é o seu discipulador, comece a observar. Isso não é um pecado observar, muito pelo contrário, é uma atenção, é você saber quem está discipulando, o que ele está te ensinando, o que essa pessoa tem para te ensinar. Ou será que é só um lobo vestido de cordeiro? Sim. Porque tem muitos discipuladores hoje em dia, que estava comentando, que assim, pelo amor de Deus, Complicado. fora das quatro paredes, Tem que ver se tem bom testemunho. então, testemunho, o que se que o não cara... tem bom testemunho fora Mas da igreja, aí na igreja quer discipular alguém, não cara? tem como. Quer fazer número, quer só... Aí denuncia contra o corpo. Então isso aí é uma medida que todo mundo pode fazer. Velho na fé, o novo na fé, você pode examinar. Examine, pô. Examine. E porque líder também erra. Exato. Claro que é. Isso é humano. Ninguém É está humano. sujeito a não errar. Sim. Né? E líder também erra, comete erro. Pecado, cai, E pecado. é preciso confrontar. Agora, se ele assume que errou ou rebate que nunca errou, Aí é o problema, aí tem o problema. Agora, eu errei. Aí foi identificado o problema. Vou Sim. acertar. Então a disciplina Então, assim, é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Para Sim. quem nos discipula, a gente tem que Exatamente. consultar. É o que o Diego estava falando, consultar. Mas falou isso aqui, legal, mas tá escrito. Entendi errado. Vê o que está aqui, ó. Eu li aqui que tá isso aqui, não bate. Sim, pô. Né? Exatamente. Isso não é pecar. Isso não é que você pecado. falou, Diego, também é muito importante, porque assim, quando fala assim, examinar o próximo, no aspecto de conduta, não é que você vai cobrar daquela pessoa Não, uma não. perfeição. Não é isso. Não quero ser assim que eu não sou perfeito, porque assim, eu acredito que alguns jargões hoje já expirou o tempo de validade. Vamos supor, se você faz parte de uma igreja local e sempre é a mesma desculpa, nós não somos perfeitos. Peraí.
Aí tem algo Somos errado. pecadores. Tem alguma coisa errada. Não, aí tem alguma coisa errada. Nós não somos perfeitos, mas porém nós podemos ser saudáveis. Porque a perfeição é só em Cristo, irmão. Nós estamos em desenvolvimento. Aí é Sim. aquilo. Teve a criação, teve a queda, fomos redimidos e vamos ser a consumação vai ser no final. Então, assim, até o último dia, até o último respirar, nós vamos ser tentados em tudo. Estamos sujeitos ao erro. Exatamente. Somos seres humanos. Agora, assim, tem que fazer um filtro muito bem em relação a essa examinação. Porque, assim, eu vou olhar para o Daniel, não que eu vou cobrar uma perfeição dele, mas se ele está me ensinando aqui, cara, que eu tenho que ser discípulo de Jesus, aí muitos falam assim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Já ouviu falar? Muitas pessoas falam isso? Já. Sim. Mas, se você imitar essa pessoa, será que você vai estar parecendo com Jesus? Aí é aquilo que você falou. Você conhece pessoas que você vê que tem uma posição renomada dentro da sua igreja local, mas que vive de desacordo com Total. as orientações que foram passadas. Sem falar nas instituições que fazem coisas que não apontam para a igreja verdadeira de Jesus. Por conta do quê? Por conta de um povo que às vezes é omisso. É ensinado, é colocada ali uma diretiva que você não pode questionar, que você não pode consultar um outro material, porque você tem que estar nessa visão. Porque visão mais visão gera divisão. Qual é a base bíblica para isso? Para falar que visão mais visão gera divisão? É só para não Deus ser preso. Porque qual que é a visão da igreja de Jesus? Aonde que você tira, né, aonde você tira as palavras, aonde você tira os versículos para ser a sua visão? Não é da Bíblia? Sim. Então por que agora eu tenho que construir uma nova visão, sendo que eu já tenho a visão de Deus? Então isso é muito perigoso também. Em relação de você se preocupar em formar mais a visão de um lugar do que Cristo. Porque se essa visão desse lugar que você faz parte não for bíblica, você está correndo um grande perigo de viver uma vida em desacordo com as Escrituras Sagradas e não ser a igreja de Jesus. Então, eu acho que nesse trabalhar do discípulo para o discipulado, isso tem que ficar claro. É aqui, irmão. É aqui que nós vamos, né, ser conduzidos por aqui. Vamos ter nossas dúvidas? Vamos, mas vamos tirar junto. Vamos ser confrontados? Vamos, mas a partir do quê? Da Escritura. Porque senão, Daniel, vira um clube, onde agora eu tenho uma cartilha, onde agora eu dito as regras e vocês têm que me obedecer. Ou seja, sai do que nós estamos falando. Não são discípulos de Jesus, são discípulos de alguém. Sim. Não são parte da igreja de Jesus, são parte de um clube social. Exatamente. Isso é muito perigoso. E aí a gente começa a puxar para tantos outros erros. Chega só um pouquinho mais para cá, você. A gente puxa para tantos outros erros com essa questão, porque assim, é o que você falou, se a gente começa a ser discípulo de uma pessoa que diz que é para a gente imitar ela como ela imita Cristo, por isso tem que ter essa análise. Sim. Não uma análise para julgar, mas analisar de fato a conduta da pessoa, a postura na sociedade. Porque o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos, o que andam falando de mim por aí? Cara, Jesus, sendo quem era, teve essa preocupação de perguntar para os caras o que andam falando de mim. Ele tinha essa preocupação. E a gente não, né? Que A gente fala, será que um líder vai ter essa coragem de falar perguntar hoje? Eu não sei, mas seria bom, né? Se perguntasse. Cara, ele chega assim, o que estão falando de mim? O que estão falando de mim? Isso seria importante, Né? muito bom. Mas nos dias atuais, qual é a principal ênfase dos grandes líderes aí? Eles falam que você não deve se preocupar com a sua reputação. Mas quando tocam neles, qual que é o que nós estávamos conversando nos bastidores? O que mais eles se preocupam? É com a sua própria imagem, né, Com a sua cara? Com a sua reputação. conduta, a sua reputação, a rede Abafando social, abafando um monte de coisa. abafando Mas os erros, os se pecados. tem a luz. Não pode abafar nada. Então, exatamente. Se Jesus chegou e falou para os caras, ele preocupado com essa questão da sociedade, por que hoje nós não fazemos isso? E fazer isso como Jesus fez também é ser discípulo de Cristo. Porque se alguém te perguntar, por que você está falando isso, Daniel? Porque Cristo fez isso. Eu sou discípulo de Cristo. Se Cristo fez isso, eu também vou perguntar. Sim. O que estão falando de mim? O que esse discipulador, falam dele na vida social dele? Não estou falando de igreja aqui, vida social. Do discípulo. Né? Do discípulo. O que falam desse rapaz? Sim. Ou dessa pessoa, entendeu? Que está me discipulando. Isso é importante levantar essa questão. Sim. Porque a pessoa vai ter um norte, entender quem é aquele discipulador. Se de fato vive uma vida De acordo com as escrituras. Não estou dizendo que a pessoa... Não quero dizer aqui que a pessoa não vai errar nunca, Sim. não vai pecar nunca, como já foi falado. As pessoas estão tendenciosas a fazer isso, somos seres humanos. Só que no mínimo a gente tem que ter uma pessoa que seja correta, que tenha um caráter aí de forma ilibada, sabe? Uma pessoa que vive bem na sociedade. Porque
É o mínimo para poder querer ensinar alguém. A gente até comentou, acho que foi no podcast, que a gente comentou sobre o livro de Eli, né? Sim, Que o vilão lá do filme, ele queria a Bíblia, porque ele queria aprender o Evangelho, porque ele sabia que ia conseguir dominar as pessoas. Manipular, né? Ele sabia que ia conseguir manipular. Aquele filme entendeu? é bom demais. Então, assim, o que eu vejo hoje, tem muita gente, mano, que sabe tudo que está na Bíblia. Sabe a Bíblia de capa a capa. E está usando para se autopromover, para manipular pessoas. Está discipulando pessoas para ser discípulo dela. Sim. Entendeu? Monta uma empresa para ela, né? É uma empresa da fé, né, na real, né? É lucrativo. Você tem a mão de obra, você tem as pessoas e você tem o investimento. Acaba se tornando uma pirâmide, né? Rinodê. Uma aparência. Valeu a marca. Comercial de graça. Comercial. Uma aparência, porque eu tenho um prédio, eu tenho um ajuntamento, Sim. mas eu não tenho uma verdade. Aí vira uma seita. E eu tenho ocorrido em muitos lugares. E assim, eu não sou contra crescimento, né? Como eu estava falando com vocês tendo bastidores. Eu acho que tudo que é de Deus cresce. Mas tem que crescer com saúde e com qualidade. Exatamente. Porque assim, às vezes no desespero do homem de se tornar conhecido, de ter um ministério relevante, ele acaba cometendo uns equívocos assim, muito perigosos. Ali, por exemplo, você tem uma igreja ali, começou a crescer, está com 500 membros, está com 1000 membros, você agora já começa a criar pontes, conexões. Ou seja, você começa a construir a tua agenda. Prego na tua, tu prega na minha, aí vai crescendo. Dessas aí, você se tornou relevante. Daqui a pouco, outras igrejas com porte menor, comunidades assim, elas querem usar o teu nome. Por quê? Porque agora você é alguém conhecido. Então agora, aquilo que começou com coração correto, agora fica perigoso. Porque assim, agora você está cedendo o nome. Sim. Então agora você não está mais preocupado em ser um pastor das ovelhas, ter cheiro de ovelha. Ir na casa do Diego, final de tarde, tomar aquele café. E aí, Diegão, como que tá aí as coisas? O discipulado, o cuidado, a ovelha, né, que o pastor vai apacentar, vai cuidar, vai equipar, já não vai ter mais isso. Não. Porque agora o teu alvo já não são mais pessoas, o seu alvo agora é CNPJ. Então você não trabalha mais para formar discípulos para Jesus como outrora. Agora você está formando cresceu franquia. tanto que Deus não aparece mais. Aí agora você tem as lojinhas, né, as igrejas menores que vai manter a estrutura. Então eu vejo que isso tem se tornado algo muito perigoso, cara. E assim, e muitos discípulos, vamos dizer assim, têm deixado o coração seduzir para que consiga também uma vaga nesse time. Sim. Porque a proposta é interessante. Mas também o reconhecimento próprio. Mas porque também estão sendo ensinados, né, Bruno, dessa forma. Sim. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que às vezes não é nem... O grande problema não é nem essa pessoa que está sendo discipulada. É o discipulador. É essa pessoa que está introduzindo na cabeça das pessoas esse evangelho, falso evangelho. Esse falso discipulado. Sim. Esse falso crescimento da igreja de Cristo, não de placa. Porque quando a gente pega para ver as características do discípulo, chegou lá para Mateus, né? Qual foi a palavra de Jesus para Mateus? Mateus, pega tudo que você tem, né? Seus bens, pega tudo e vão, porque vão precisar de muito dinheiro. Foi essa? Não. Fez o que com ele? Traz tudo? Não. Deixa tudo para trás. Então, assim, uma das primeiras características do discípulo é o quê? É tudo ficou para trás. E muitas vezes esse tudo ficou para trás. Convite para a morte, né? Esse tudo ficar para trás para alguns vai ser perder coisas que nós valorizamos demais. Não estou falando que a pessoa vai, né, se tornar um discípulo de Jesus agora, você vai virar louco e você às vezes tem uma família, tem responsabilidade, você vai abandonar as responsabilidades em prol de seguir, no caso aqui não é Jesus diretamente, mas uma instituição. Não, porque você é alguém que você foi formado corretamente, então você tem o mínimo de conhecimento para ter esse discernimento do que você tem que largar. Sim. Mas uma das características é o quê? É você negar a si mesmo. Você se abdicar de coisas que para você é importante. Por amor a quem? Ao verdadeiro discípulo. Ao verdadeiro, né, a pessoa que nós devemos imitar, que é Cristo. Sim. Então, assim, é negar a nós. É deixar de lado coisas que são importantes. Ou seja, não é eu ganhar mais. Agora eu vou, né, ser discípulo do Daniel, porque o Daniel é um cara que está tocando as nações. Então daqui a pouco eu estou no aeroporto também fazendo isso, pregando, agenda aberta. É. E a gente vê que isso tem sido uma máxima nos dias atuais. Muitos pregadores não estão pregando por amor a Jesus. Eles estão pregando para se tornarem relevantes. Agora eu sou relevante, agora eu prego na igreja de 1000 membros. Agora eu participo de conferências incríveis. Mas e o principal?
né? Quer ser parecido com Jesus. Tá? Não tá. Eu comentei um tempo atrás aí com um pastor, um amigo nosso aí, vocês conhecem também, e comentei com ele que na igreja lá que ele pastoreia, tem mais 4, 5 presbíteros que também ministram a palavra. E eu falei, comentando com ele que assim, que a gente vê muito, minhas palavras foram essas, quando tem outra pessoa pregando, a gente não vê diferença, que parece muito com ele, né? Aí ele falou assim, não parece comigo, mano. Parece com Cristo. Amém. Tem que ser assim. A gente prega, tem essa semelhança porque eles parecem com Cristo, não é comigo. Porque eu imito Cristo. Sim. Então, se você acha ele parecido comigo, não é. Ele está parecendo com Cristo. Assim, é questão de Paulo para Timóteo. Eu vou enviar Timóteo, porque enviando Timóteo vai falar das mesmas coisas que eu falo. Ou seja, a mesma certeza da fé que ele tinha. São os discípulos que ele cooperou na formação, está falando que da palavra, da verdade. Então não tem diferença. Quando você está pregando, aí pode falar de semelhança, de presença de plataforma, tudo bem. Mas quando se trata do campo de palavra, ele só está reproduzindo aquilo que ele foi formado. Escritura, Exato. Palavra de Deus. Então, assim, a palavra, por si só, ela tem um poder e autoridade para levar as pessoas até a compreensão. É o Evangelho. É Jesus falando. É Deus falando. Então, se isso ocorre, é um bom sinal de que está sendo bem discipulado, está sendo bem equipado o povo. E a gente sabe que no meio da igreja tem muita gente fazendo um trabalho correto, discipulando corretamente. A gente sabe que tem essa parte ruim, mas eu tenho certeza que Deus tem levantado pessoas, como já levantou há muito tempo atrás, que fazem um discipulado sério, né? Que estão pregando a palavra sério. A gente conhece alguns, né? Exatamente. Mas também conhece alguns que estão discipulando para si próprio. Então, assim, o que eu acho, mano, pro tempo de hoje, essas pessoas têm que despertar para fazer multiplicadores mesmo, mano. Sim. Essas pessoas, porque a gente vê muita pessoa fazendo o trabalho errado. E tem audiência. Tem crescido. Até porque um dos objetivos nossos não é uma crítica direta, mas é um alerta. Sim. Porque talvez tenha pessoas que estão fazendo muita coisa errada e não sabem que está fazendo errado. Porque, como falamos, a pessoa ela pode até ser salva num ambiente onde está sendo tudo errado. Porque Deus é soberano, Ele pode encontrar ela ali. Agora, uma vez que ela é encontrada por Cristo ali, e ela é instruída pela palavra, ela não permanece, irmão. Sim, ela não é mais enganada. Ela não vai encontrar Cristo ali. Exatamente. Ela não vai encontrar, né, ligação com a história da igreja, com a tradição cristã. Porque não tem como eu falei aqui outrora, não tem como você agora achar que Deus te deu uma nova revelação que você vai trabalhar em cima disso. São mais de 2000 anos de história da igreja, entendeu? Grandes homens passaram por aqui, né, estudaram, se debruçaram em livros, né, na escritura para deixar um caminho pavimentado para nós, né, ter uma revelação de algo que talvez hoje nós estaríamos procurando ainda, já está pronto em muitos lugares. Vai ter linha de pensamento diferente, mas já existe algo pronto para nós. Então, assim, facilitou muito. Agora, o problema, Daniel, acho que eu até falei também no podcast que eu participei contigo, porque hoje as pessoas estão achando que plataforma é como se fosse caça-talentos. O Diego chegou agora, o Diego ele é descolado, né? Ele se expressa bem, o Diego ele é alguém que, né, ele tem uma postura, ele tem uma presença ali, então eu vou colocar para pregar. Só que quando é com Cristo, não pode ser assim, porque senão ele vai ser só uma performance ali. Exatamente. Ele vai falar, vai ler o texto, mas não vai extrair nada do texto, ou seja, a igreja não vai ser edificada. Hoje, alguns pregadores, eles não edificam a igreja com a pregação, eles se exibem. Alguns se exibem por conhecer, mas mesmo assim não ensinam a verdade de Deus, ensina aquilo que de fato vai manter uma agenda aberta, vai manter um novo convite em aberto, mas não vai trazer a verdade. Não vai trazer confronto bíblico, falando de coisas aleatórias que muitas pessoas falam. Colocar a mão aqui, eu vejo um anjo. Não, você não está vendo nada, irmão. Você tem que ver as letras sagradas da Escritura e explicar. Sair com uma boneca. Mas eu não... Aí dá ordem pro anjo, manda onde fazer aquilo, manda, cara... A Bíblia está aqui, irmão. Deus fala pela Escritura. Cara, um dos atributos que eu acho para você ser um bom discípulo é você ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Sim. É uma das características. É uma das características. Sim. Íntimo e pessoal. Íntimo e pessoal.
é você fazer o que está escrito na Bíblia. Fecha a porta do teu quarto e em secreto. É ali que ele vai falar contigo, é ali que você vai ouvir ele vai te ver, vai te responder. Com isso, você vai ter a luz aqui das Escrituras, velho. Só que tem muito pregador aí que não quer expor a verdade. Porque, é igual você falou, eles querem uma plataforma de ilusionismo. Quer ser relevante. Quer ser, tô revelando o CPF, eu tô fazendo um monte de coisa. Só, mas não tem essência nenhuma, cara. Não tem um relacionamento. A gente vê que não tem relacionamento com Cristo. Não sabe o mínimo, sabe? E são discipuladores de milhões de pessoas. Sim. E influencia uma geração, né? Então, assim, hoje, eu sei que não só se trata de denunciar o que é falso, mas de construir algo verdadeiro mesmo. Porque o verdadeiro por si só, ele vai denunciar tudo aquilo que é falso. Então, às vezes, talvez a pessoa está ouvindo, mas vocês estão criticando? Não está criticando. Porque falar mal do que é mal não é pecado, entendeu? É pecado você se omitir. Você vê o ensinamento errado e... Sabe da verdade e... Exatamente. Porque, assim, se você sabe que o ensinamento é errado e você não se opõe, você está pecando. Porque você está sendo omisso. Eu digo de ensinamento errado. Se eu estou falando que para esse discípulo, ele se parecer com Jesus agora, ele tem que andar debaixo da minha cobertura porque eu cubro ele... Não. Tudo bem, irmão. Me mostra o texto na Bíblia. Abre a Bíblia aí, porque se é a minha regra de fé e prática para mim e para você, me dá o texto, a referência. Vamos consultar aqui se de fato é isso mesmo. Que o óleo tem que descer da sua cabeça. Não, me diz. Vamos dentro do contexto correto. Vamos, porque assim, o discípulo de Cristo está formando. Então você vai formar alguém que você vai enviar. Né? Que Jesus vai enviar discípulos. Mas vai enviar discípulos preparados ou despreparados? Quando questionados sobre determinados assuntos, qual será a nossa resposta? Não que saibamos tudo, nós estamos em desenvolvimento, mas o mínimo, tem que saber. Porque é um lugar muito perigoso. Como é que você vai proteger as ovelhas de Jesus, né, dos falsos mestres? Porque isso é guardar, isso é você ensinar a defesa da fé. Isso é apologética, é você proteger as ovelhas de Jesus, guardando dos falsos mestres. Então faz parte do discipulado. Mas tal pessoa falou que eu tenho que falar todos os meus pecados para ela, de tudo que eu já fiz lá atrás. Não, isso é regressão, isso aí é... Então, mas se você não faz esse tipo de ensino como seu irmão que está iniciando a vida cristã, vai chegar um falso mestre, vai chegar um lobo que vai extrair dele coisas que Jesus já perdoou ele, cara. Já foi esquecido. Pega esse formulário aqui e escreve tudo que você já fez de errado. Meu Deus do céu. Aí o cara tem um problema lá em 1980. Aí agora o cara traz à tona para curiar, para saber, para ter o cara na mão. Não, e esse trazer à tona também traz um grande problema, psicológico também. Às vezes é algo que o traumatizou, né? Algo que a pessoa de fato quer esquecer. E Deus já perdoou. Porque já foi perdoado, uma vez assim... falar que você precisa ser curado da sua alma. Não, mas isso aí é macumba, isso aí não é evangelho, cara. Então, assim, isso aí é tudo, pode ser tudo. Mas não é o cristianismo que conhecemos. Em Jesus somos nova criatura. Pô, então, já foi. momento que a gente entendeu que Jesus é suficiente. Exatamente. E outra, depois disso ele fala o que aqui, ó, no versículo 18. Jesus aproximou-se dizendo, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam. A autoridade aqui, ele não está botando uma autoridade em alguma coisa só. Ele deu autoridade. Autoridade para indagar, que você falou. Sim. Questionar. Bom, calma aí, você está falando que eu preciso regredir ou está na Bíblia aqui? Exatamente. Jesus fez isso com quem aqui, pelo amor de Deus? Deixa chamar os discípulos. Exatamente. E lembrando que tudo pode ser feito com respeito. Essa autoridade não é para você também querer ser maior do que ninguém. Questão... Não, é saber com amor, né? Tranquilo. Bota, e não é assim, não. Mas tem coisas que são questionáveis, porque não são bíblicas, entendeu? Para um culto é a escritura. Não tem nada mais, não tem aqui terapia, não. O culto é... regressão, não tem nada disso, cara. Precisa ser teocêntrico, precisa ser cristocêntrico. Porque o culto é para Deus. É por isso que eu falei para você que tem coisas que eu acho que a gente não precisa colocar nome. Não, irmão, é ajuntamento hoje da igreja. Porque assim, se você começa a colocar nome para algumas coisas, aí cai no que até o Daniel falou outro dia, agora tem culto para tudo. É culto disso, culto daquilo, culto de libertação, culto do que mais você falou? Culto do amor, culto de libertação, não sei o quê, entendeu? Culto da profecia, culto de tudo. Da prosperidade. Culto para o empresário. Aí você começa... a chave do carro. Aí você começa a fragmentar o evangelho. Aí você cai num pragmatismo, cara. Entendeu? Porque assim, não é evangelho. Não que você não possa fazer determinadas atividades com a igreja, né? Que eu digo com a igreja. De repente, sei lá, você é um empresário
e você quer treinar a pessoa, você quer, de uma certa forma, usar o dom que Deus te deu ali para empreender, Sim. e você tem seus irmãos na festa, você quer equipar, não tem problema, desde que você não use o nome culto. Culto. Não, irmãos, olha, eu sou empresário, ou eu sou alguém que sou empreendedor, Deus me deu habilidade, me deu dom, me deu talento, eu quero Sim. treinar vocês. Vamos fazer uma reunião? Um treinamento, uma reunião, algo do tipo. Treinamento, Agora pra botar quem quer. culto, eu acho que culto só a Deus Isso e tem que pronto, ficar acabou. claro, porque assim, hoje a gente sabe que para falar bem da igreja, raramente você vai ouvir, irmãos, uma pessoa que não é cristã falar bem da igreja. Porque Exato. a igreja verdadeira vai confrontar tudo aquilo que para aquela pessoa é bom. Então, dificilmente, há exceções. Há pessoas que acham que a igreja faz um trabalho legal, né? Pelo fato de ser filantrópico, porque eu acho que deveria fazer mais do que faz, né? Sim. Até pelo que arrecada, quando você vê os dados de arrecadação da igreja, no Brasil é absurdo, cara. Milhões. Milhões. E você vê pastores hoje, né, vivendo vida de luxo e irmãos, às vezes até liderando a igreja passando fome. Então, da mas instituição. Então, a gente cai também nessa seara da questão que as pessoas falam mal justamente por causa dessas igrejas enormes, grandes, Sim. que acabam refletindo e a sociedade acha que é um todo. Que todas as igrejas são iguais. Não, a gente tem igrejas de bairros, né, muito bem estruturadas, que assim, tem palavra, são igrejas que de fato fazem discípulos de Cristo, mas não cai nessa seara da questão de financeiro, sabe? Sim. A questão que eu digo assim, de números. Justamente por isso, porque essas outras igrejas que têm um pouco mais de visibilidade, de vez de expor o evangelho de forma correta e mostrar quem é Cristo, que são discípulos de verdade, que fazem o ID, missões e outras coisas mais, não fazem isso. Entra na internet para quê? Você falou, a gente volta na questão lá de se promover, fazer palanque, aumentar o número de seguidores. Sim. Fazem tudo, menos ser discípulo de Cristo. Fazem tudo, menos ser discípulo de Cristo. Querem ser pessoas que são melhores do que outra, acaba tendo uma competitividade. A igreja X é melhor do que a igreja Y, aí depois a igreja Y fica melhor do que a X, a outra pintou a parede de azul, vão pintar também, e sabe, fica aquela competitividade. E esquece da essência do evangelho. E você percebe, assim, um ponto negativo em relação a isso, nesse tipo de igreja, é que você vê muita migração. Pessoas migrando de igreja. Eu não falo que você não possa migrar. Se a igreja não está pregando o evangelho, se não está alinhado com o que está escrito aqui, e você vê que não tem mais a perspectiva de mudança, deve migrar. Pega a sua Bíblia, pega a sua família e procura uma igreja bíblica. Agora sim, você não deve ficar mudando por vaidade. Não, para aquela igreja é mais top, o departamento infantil é incrível, isso aqui é lindo. Não, irmão. Tem uma estrutura melhor. Você tem que frisar no conteúdo do que sai da plataforma. Mas nós não somos perfeitos. Sim, irmão, nenhum lugar é perfeito, mas pode ser saudável. Exato. Então, assim, eu acho que tem que frisar muito na saúde da igreja. Eu acho que no primeiro ou no segundo podcast que eu vi, até falei, quer conhecer uma igreja bíblica? Não só ouça o pastor, ouça os membros da igreja. Fica num pós-culto ali, vê o assunto da roda da igreja pós-culto, vê o que eles estão falando. Faz perguntas básicas para os membros da igreja. Aí você vai saber se aquela igreja é uma igreja bíblica ou se é uma igreja que só é uma igreja de ajuntamento. Não estou falando que vai ser perfeito. Vai ter pessoas que estão iniciando a fé, então não pode ser uma máxima também. Mas faz pergunta para os mais maduros, para o corpo de obreiro, para os diáconos. Faz pergunta. Aí você vai perceber. Porque assim, a liderança ela está sempre em desenvolvimento e é sobre ela mais responsabilidade. Sim. Você não pode chegar para um diácono e perguntar o que está em João 3,16 e um diácono não souber te responder, cara. Porque se um diácono sabe o que está em João 3,16, não é nem sinal, ele não lê Bíblia. Entendeu? E assim, infelizmente tem lugares que tem pessoas que não sabem nem o porquê estão exercendo tal função. Não sabem nem o que é a função que está exercendo. É isso que eu falo agora. Falta de discipulado bíblico. O mais grave ainda são pessoas ordenadas, consagradas a uma determinada atividade e não sabem o que é, para que é, o que serve. Sim. Simplesmente porque foram orientados por alguém, algum líder religioso, foi discipulado de uma certa forma e às vezes até por questão, que a gente sabe que acontece, monetária da pessoa. Muito. Por exemplo, Daniel é um grande empresário, buscando, aí chama ele da igreja, é perigoso, pronto, o cara vai ficar um ano, já é presbítero, depois já é pastor, já vai pegar uma igreja, cara. Sim.
Você entende? Vemos isso infelizmente tem crescido, né? Mas eu creio também que é como nós estávamos falando nos bastidores. Eu vejo que é tempo de Deus expor algumas coisas também, principalmente em líderes que têm uma grande, assim, nomeado no Brasil, a referência assim conhecida por muitas pessoas de quebrar esse espírito de idolatria também, cara. Porque hoje uma pessoa que ela não é discipuladamente correto, ele vai ter um idólatra. Ele vai ser um idólatra, perdão. Ele vai ser alguém que ele vai idolatrar líderes. Não que você não deva respeitar. Lembrando que líder, ele tem uma função, é de servir. Sim. Servir como? Pela palavra. Mas como Daniel falou, tem líderes que cresceram tanto que não é nem pastor mais, cara. O cara cresceu tanto que não consegue nem pastorear a própria igreja. Ele não sabe nem o nome daquele irmãozinho que está sentado no banco do meio da igreja. Ele não sabe mais, porque cresceu tanto. Ele não tem relacionamento. O púlpito domingo é dele. Só ele prega. Eu falo de igrejas de grande porte. O culto de domingo é meu e ponto final. Eu sou pregador de domingo aqui. Em muitos lugares o pregador só aparece no domingo. Igreja assim, mais renomada. Sim. Por quê? Porque para ele se tornou uma profissão. Ele se tornou um profissional da fé, infelizmente. E acaba refletindo na membresia, porque não são discipulados corretamente. Aí vai todos esses danos citados aqui durante a conversa. Vamos fechar aí, que deu nossa hora. Vambora. Senão o pessoal começa a odiar a gente. É muito tempo passando junto. Ficou alguma ponta solta aí para fechar, não? Cara, eu acho assim que, basicamente, você tem que ser discípulo de Cristo, Jesus Cristo. Sim. Não, se você, como o profeta aqui disse, se você estiver vendo que está sendo manipulado ou levado para uma ideia que não é Cristo, não é a Bíblia, foge e migra se for necessário. Sim. Eu acho que isso é o básico para você não ser enganado. Porque tem pessoas também que são enganadas porque quer, né, cara? Sim. Você acaba Sim. não procurando ler, igual você fala sempre, uma pessoa que é analfabeta bíblica. Não consegue, funcional e bíblica. E não sabe, tipo, não quer abrir a Bíblia, não quer ler, não quer indagar, não quer questionar, não quer perguntar. Pô, então, assim, queira fazer a diferença e faça como Jesus fez. Entendeu? Se for ser discípulo, você tem autoridade para fazer isso. Se Deus te deu nas suas mãos pessoas para serem discipuladas por você, e agora volto a falar diretamente para os líderes, que discipulem de forma bíblica. Sim. Não saiam da luz da Bíblia. Não saiam para a esquerda nem para a direita. Vá fazer o que Jesus fez. É verdade, né? Tomando a sua cruz, negando a si mesmo e seguindo a Cristo. Exatamente, é então, isso. Então, assim, para fechar aqui, né, reforçar aqui as indicações, né, que pode cooperar muito, né, com o seu desenvolvimento. Celebração da Disciplina, do Richard Foster, é um bom livro para você que quer crescer em compreensão das disciplinas espirituais. A Cruz de Cristo, do John Stott. Aqui você vai aprender por que Cristo morreu. Aqui você vai aprender a ir para a cruz de verdade mesmo. E nessa era contemporânea aqui, ó, John Stott, um cristão, né, na sociedade não cristã. Aqui já é para um discípulo que já tem um pouquinho mais de caminhada, tirar algumas dúvidas, principalmente sobre questão de aborto, homossexualismo, tantas pautas atuais, né? Já é para um discípulo mais maduro na fé já. Então fica as indicações aí para vocês aí. O Bruno tem uma biblioteca, mano. Siga o profeta aqui, viu? Você Pro que cara. ficou com alguma dúvida aí, ó, vai lá no Instagram dele. Aí se o Bruno não conseguir, você vai no Instagram do Diego. Diego. Vai no Bruno Ribeiro e Diego Costa. E Daniel Gomes, D. Gomes. Coloca lá, D. Gomes. Quantos livros tu tem lá? Tem ideia? Deve ter uns 350, eu acho. Caramba, velho. Não chegou nem perto disso. Mas tem muito pra ler ainda, pô. Muita coisa. O cara é uma máquina. É uma máquina. Aprendendo com vocês aí, né? Mas glória a Deus por isso, né? Temos que andar com pessoas assim. Mas a gente tem que perguntar. Tu tem que andar com pessoas que, entendeu? Assim, tudo tem que ser melhor do que eu. Entendeu? Por isso que o cara me ajudar. Entendeu, velho? E a gente sempre o consulta, viu, galera? Nos coloca próximo de pessoas que podem cooperar, né? O Bruno é nosso. Eu amo esses caras aqui porque eles são, meu Deus do céu. Discipulador. Ele é. Você é a minha cobertura espiritual. Eu tô fora. A gente fica brincando aqui porque é resenha mesmo e a gente fica dando título de profeta, de apóstolo, mas só resenha. Mas é só resenha mesmo. Ele é o grandão da Galileia. Nós aqui, a gente, pela misericórdia de Deus, nós três aqui exercemos o cargo de diaconato nas igrejas que a gente serve, pela misericórdia mesmo, mas a gente se dedica para isso.
né? E entender o que é isso, né? Sim. O chamado não é nosso, é de Cristo. Então, assim, o que eu queria para fechar, a gente precisa ser discipulado por alguém, pelo líder. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para quem a gente escolhe para ser nosso discipulador. Ver se ele realmente representa Cristo, se ele é um discípulo de Cristo. Isso eu não sei, eu não leio a Bíblia, não sei quem, conheço um pouco de Cristo. Então, comece a ler pelo menos o Evangelho. Sim. Começa a ler o Evangelho, pelo menos para você ver aquilo que está sendo passado para você, se é isso mesmo que está na Bíblia. E, eu não consigo ler, não gosto de ler. Pega o aplicativo da Bíblia e bota a Bíblia falada, vai escutando. Hoje em dia não tem mais desculpa, Não tem né, mais Leonel? desculpa. Não tem mais desculpa. Estou fazendo almoço, estou dirigindo, bota a Bíblia lá para ir falando e você vai escutando e aos poucos ela vai entrando no seu entendimento. Deus revela a palavra para você. Eu falo isso, eu às vezes eu tiro 1 hora para correr, 1h20, eu pego meu fone, mano, e boto a Bíblia para escutar a música e falo assim, mano, não bota uma playlist de música, eu falo assim, mano, aí me distrai, a playlist me distrai. Eu quase não ouço música, gosto. Eu corro, às vezes a maioria das vezes que eu corro, se eu tiver com fone, eu estou escutando a Bíblia. E assim, eu não só leio, e ali eu consigo compreender também, às vezes eu tenho revelação de coisas na Bíblia que eu já tinha lido 10 vezes e não tinha entendido. Então assim, não consegue ler? Começa escutando. O cara é diferenciado, o cara ouve, né? Ele é diferente. Esse cara é diferente. Eu vou te falar que eu normalmente, assim, nos meus piores momentos, assim, que eu preciso estar mais conectado com Deus, é praticando uma atividade física. Ou é na bike, ou é correndo. Eu acho que onde eu consigo mais me concentrar. Cada um tem seu jeito, né? Sim, sim. Não sei se a adrenalina sobe, aí tem mais neurônio trabalhando, aí pode ser. Deve ter alguma resposta científica aí. Mas essa ideia é muito boa. Hoje em dia a gente tem até tem uma página no Instagram muito boa também, não sei se vocês já viram. Eu vejo bastante, chamado Bíblia Desenhada. Elucida muita coisa. Às vezes você não... Hoje em dia não tem como, mas tem desculpa de falar que não consegue ver as escrituras, não consegue ler. Tem um desenho que meus filhos viam, que eu esqueci o nome agora. Superbook. Superbook. Começa a assistir o Superbook. Uma hora você vai ser... Vai te interessar. Vai. Depois você vai pra Bíblia aqui, ó. Gente, até semana que vem. Semana que vem a gente está aqui de volta. Você que está assistindo aí a gente aí, já siga o canal, se inscreva, compartilhe, deixe um comentário, deixe suas críticas, que crítica também é bom pra gente. Isso aí. Essa crítica, você tá lá, você que quer deixar um comentário aí, algum assunto, algum tema pra gente conversar aqui, para abordar das próximas vezes, fica à vontade também. A nossa ideia aqui, a gente não é dono da verdade é Cristo. Sim. A nossa ideia aqui é trazer o assunto e comentar. E você em casa aí, você pega a Bíblia e vê se tá valendo a pena para você ou não, e faça isso com quem tem te discipulado também. Tá bom, gente? Fiquem com Deus até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, até mais. Tchau. Rapaz,